Nesta noite nós vamos abrir texto do Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 20. Números capítulo 20, nós vamos ler até o verso de número 13. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que nos trouxestes a congregação, por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas Deus, o Senhor, disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Até aqui, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dê da sua graça. Vamos orar. Ó Deus, aqui estamos na tua casa, a casa de oração. Estamos aqui com tantos irmãos que estão ávidos por ouvir a tua voz, pela fiel exposição da palavra, irmãos de várias denominações, mas irmãos que estão em Cristo Jesus. E alimenta-nos, Pai, nessa noite, porque a tua palavra é viva e eficaz. Fala ao nosso coração, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Esta palavra é viva e eficaz, então manifesta o teu poder. Que essa palavra traga vida, traga renovo, traga disposição para santificação e uma vida para o louvor da tua glória. Estamos aqui plenamente nas tuas mãos, na dependência do Senhor, e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto nos fala sobre as águas de Meribá. Essa palavra significa, como o texto próprio diz, contenda. Há uma outra palavra também que é apropriada, que é a palavra reclamação. Aliás, foi assim na caminhada do povo, reclamação. O que um texto como este tem a nos dizer? Sem dúvida nenhuma, nada do que está posto nas Escrituras
está aí sem propósito. Nós somos daqueles que creem que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós cremos na autoridade da palavra de Deus, nós cremos que ela é viva e eficaz, que ela é poderosa. E como escreveu Paulo, Romanos, capítulo 15, no versículo 4, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Queridos, o livro de Números fala da caminhada do povo de Israel pelo deserto a partir do 2º ano da saída até o 40º ano. E se vocês atentarem muito bem para a mensagem aqui, um dos principais temas abordados no livro de Números é, sobretudo, que Deus, o justo juiz, Ele trará juízo à rebelião. E o que nós temos aqui é rebelião. Quando lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, um texto que é bastante impactante, Paulo escreveu, citando o povo de Israel, aqueles que saíram do Egito, que pereceram no deserto. Ele diz lá, 1 aos Coríntios, capítulo 10, que esses eventos foram escritos como exemplos para que nós os observássemos e também para que evitássemos esse tipo de rebelião. Por exemplo, separei aqui alguns versículos lá de 1 aos Coríntios 10, verso 6, nós não devemos cobiçar as coisas más que eles cobiçaram. Versículo 8, não devemos ser sexualmente imorais como eles foram. Versículo 9, não devemos colocar Deus à prova como eles o fizeram, perguntando, está o Senhor no meio de nós ou não? Porque o Senhor nos trouxe. Como disseram em outras ocasiões, será que não havia sepulcros suficientes no Egito? Porque o Senhor nos trouxe a todos para morrer aqui nesse deserto. E ainda lá, 1 aos Coríntios 10, no verso 10, que nós não reclamemos, que nós não nos queixemos como eles fizeram. Olhando aqui para o texto, o contexto de Números, capítulo 20, fala sobre a morte de Miriam, foi sepultada lá, e fala de uma rebelião em grande escala, uma rebelião forte, mais uma delas. Os filhos de Israel tinham estado acampados em Cádiz Barneia, permaneceram ali durante um longo período, e foi nesse período, como eu disse há pouco, que Miriam morreu. E depois da morte de Miriam, eles enfrentaram essa crise. Olhando aí na sua Bíblia, versículo 2, não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. O que eles dizem aqui é tão assustador. Antes tivéssemos morrido como os outros morreram diante do Senhor. Possivelmente eles estão fazendo referência aqui ao que aconteceu a Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram. Nós temos lá no capítulo 16 do livro de Números, e vocês sabem o que aconteceu, veio o juízo de Deus e a terra os tragou. O que eles estão dizendo é o seguinte: antes tivéssemos morrido lá, naquela ocasião, diante do Senhor, e não aqui, nessa condição, sem água. Queridos irmãos, quando leio um texto como esse, eu vejo mais e mais como Deus é misericordioso e gracioso. Como Deus, na sua longanimidade, na sua paciência, Ele tem suportado tantas vezes a nossa incredulidade, a dureza do nosso coração, a nossa ingratidão. Quantas murmurações brotam do nosso coração no lugar dos louvores, da adoração, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas, e Ele fez a maior delas, que foi nos mandar o seu Filho amado,
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz Paulo, Romanos 8, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E é impressionante, esse povo tinha visto a mão poderosa de Deus agindo. Deus os tirou do Egito, Deus rechaçou todas aquelas divindades pagãs. O Senhor triunfou sobre todos e tirou o seu povo como havia prometido. O povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Deus mandava o maná, o pão do céu, e na dureza do coração deles, chegaram a chamar o maná de pão vil. Nós estamos cansados disso. Chegaram inclusive a desejar as panelas de carne do Egito, quando estavam na servidão. E quando lemos o início do livro de Êxodo, nós percebemos como era dura a vida do povo, tanto que eles clamaram ao Senhor. E o texto diz que o Senhor desceu para ouvir o clamor deles e os tirou com mão poderosa. Olhe versos 3 e 4. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a esse deserto, para morrermos aqui, nós e os nossos animais. Queridos, uma observação preliminar: o pecado engana, o pecado distorce a realidade e o pecado destrói. Pecado da rebelião. Queixaram-se, dizendo que a comida do deserto não chegava aos pés dos cereais, dos figos, das vides, das romãs do Egito. E é nesse contexto que nós vamos estudar e aprender lições para a nossa vida, que seja para a glória de Deus. Em primeiro lugar, a primeira observação que quero fazer é que Moisés e Arão fizeram o certo. Primeiro momento, eles fizeram o correto naquele tempo de crise. Havia uma rebelião e eles fizeram o certo. O texto diz que eles apresentaram-se diante do Senhor na tenda do encontro. O texto diz que eles colocaram a boca no pó, se curvaram diante de Deus, apresentaram a queixa do povo e oraram. Então a primeira atitude é essa mesmo. Como diz um famoso pregador, invariavelmente o povo de Deus encontra respostas na presença de Deus, quando invoca o nome de Deus. E essa foi a atitude de Moisés e de Arão. Eles recorreram ao Senhor, se humilharam, oraram, derramaram o coração perante Deus. Em segundo lugar, o Senhor respondeu e deu a eles 3 instruções. Então, vejam o verso 5. Eles continuavam murmurando: por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e lançaram sobre o seu rosto. Se lançaram sobre o rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão, ajunte o povo, e você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem a rocha, e ela dará sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então a resposta de Deus com 3 instruções: pegue o seu bordão, reúna a congregação e falem a rocha. Agora, isso me impressiona muito, porque Moisés, esse homem que tinha intimidade com Deus, tanto que a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés como alguém fala ao seu amigo, face a face. Moisés seguiu apenas a primeira parte das instruções do Senhor. Tomou o seu bordão e, juntamente com Arão, eles reuniram o povo.
versículo 9 e a primeira parte do verso 10. Então, Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. O Senhor disse: falai a rocha. Pegue o bordão, reúna o povo e fale a rocha. Ó, meus irmãos, como o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Vejamos aqui em terceiro lugar os passos equivocados de Moisés. Isso é um alerta para nós, foi escrito para o nosso ensino. Em primeiro lugar, Moisés falou aos israelitas com o coração cheio de ira. Você pode tentar justificar, ele estava cansado, não era a primeira nem a segunda murmuração, não era a primeira nem a segunda rebelião, mas Moisés orou a Deus, ele buscou a face de Deus, Deus deu a instrução, e vejam, ele com o coração cheio de ira. Verso 10, parte B: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? É incrível, queridos. A Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso da terra, não é? Mas o homem mais manso da terra ficou irado, ficou indignado. Nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, desde o verso 12 até o verso 20, mas a síntese é: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E Moisés, irado, indignado, não seguiu as instruções do Senhor. Vejam, em segundo lugar, segundo equívoco dele, que em vez de falar a rocha, Moisés levantou a mão, pegou o seu bordão e feriu a rocha 2 vezes. Verso 11: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Agora, é interessante ler o texto, queridos, que saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Alguém diz que há uma grande diferença entre bênção e resultado. É possível conseguir resultados sem a bênção de Deus. Aí está um alerta contra o pragmatismo. Pragmatismo que diz: o importante são os resultados. Não estamos muito preocupados com os meios, com os métodos. Nós estamos preocupados com os resultados. Nós queremos os resultados. E não é sem razão que um evangelho diluído, um evangelho centrado no homem, um evangelho das coisas, um evangelho que não fala da cruz, não fala do sangue de Jesus, um evangelho que não fala do discipulado, mas um evangelho que consegue atrair muitas pessoas, reunir multidões, o evangelho das coisas, o evangelho que não fala do quebrantamento, do arrependimento, da mudança de vida, pode conseguir resultados, mas há uma diferença, queridos, entre a bênção de Deus e os resultados. Moisés não seguiu a orientação de Deus. A palavra de Deus é: falai a rocha. Ele falou com o povo irado e feriu a rocha 2 vezes, porque teve uma outra ocasião quando Deus deu a orientação a ele para que ele ferisse a rocha, e ele o fez e saiu água. Mas aqui não. O texto então diz, e é o meu 4º ponto aqui, que o Senhor Deus castigou Moisés e Arão, porque não creram nele e porque não honraram a sua santidade. Vejam o verso 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar esse povo na terra que lhes dei. Em outras palavras, Moisés e Arão receberiam o mesmo castigo dado ao restante da geração mais velha e desobediente. Nós sabemos bem que de todos que saíram do Egito, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, todos aqueles de 20 anos para cima, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Moisés não entrou, ele chegou a ver, ele subiu ao monte, viu a terra, mas ele não
entrou com seus pés na terra prometida, ainda que tivesse visto o cumprimento da promessa de Deus. Queridos, eu sei que geralmente surgem comentários a respeito da severidade de Deus. O Senhor foi muito rigoroso com Moisés. Moisés foi um servo fiel, Moisés foi perseverante, Moisés jamais deixou de buscar a orientação de Deus. Moisés foi paciente com aquele povo, Moisés conversou com o Senhor, seguiu as orientações do Senhor. O Senhor não foi tão rigoroso com Moisés a ponto de impedir que ele entrasse na terra prometida. Até quem diga assim: se eu estivesse no lugar de Deus, eu deixaria Moisés entrar, não é? Em outras palavras, as pessoas estão dizendo: Moisés é mais justo do que o Senhor Deus, né? Eu sou mais justo do que o Senhor Deus. Queridos, Deus é soberano, Ele é absolutamente livre para fazer a sua vontade. Em agindo Deus, quem impedirá? E outra coisa, em Deus não há nenhuma mácula, não há nenhuma injustiça, em Deus não há maldade, não há malícia. Deus é perfeito, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Talvez aqui nós precisemos clamar ao Senhor para que novamente aprendamos o que significa o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, a santidade de Deus. Queridos, quando nós olhamos para a história da igreja, especialmente a história dos grandes avivamentos, um dos aspectos mais destacados na época do avivamento é a santidade de Deus, a sua glória. Nós lemos na história da igreja de pessoas que tão quebrantadas diante de Deus, antes de orarem a Deus, antes de pronunciarem qualquer palavra a Deus, colocavam a mão sobre a boca, por respeito, por reverência a Deus. Deus é santo. Nós precisamos muito da graça de Deus, queridos, para enxergarmos, para entendermos, para termos essa iluminação do Senhor, porque Ele é santo. Quando Ele chamou Moisés e o vocacionou, disse: tira a sandália dos pés, porque a terra onde estás é terra santa. A gente lê o profeta Isaías, os primeiros capítulos do livro do profeta Isaías são de denúncia, denunciando o pecado, e ele repete muitas vezes: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e viu a glória de Deus. E Isaías, que disse ao povo tantas vezes: ai de vós, agora ele disse: ai de mim, ai de mim. Porque eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Queridos, nós precisamos muito dessa graça de Deus, da santidade de Deus. Quantas vezes queremos questionar as ações de Deus? Por que o Senhor agiu assim? Por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor permitiu assim? Porque Deus é soberano. Ele é soberano. Ele não é um Deus caprichoso, mas Ele é um Deus soberano. Quem tem a última palavra é Ele, quem decide é Ele. Ele dá a vida e Ele tira a vida. É Ele quem tem todo o poder. E nós precisamos, queridos, redescobrir essa verdade do temor de Deus, para andarmos em santidade, andarmos em obediência, colocarmos guardas às portas dos nossos lábios e orar como o salmista: que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Como os reformadores cunharam aquela expressão em latim, coram Deo, vivendo na presença de Deus. Nós estamos constantemente na presença de Deus, do Deus Santo, do Todo-Poderoso. Agora vejam, queridos, nosso coração é enganoso. Moisés, que é uma referência para todos nós, Moisés, que é um tipo de Cristo, libertador. Moisés, naquele momento, ele não glorificou a Deus, e são palavras do Senhor: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão esse povo entrar na terra que lhes prometi.
O Salmo 106, também o Salmo 107, mas o 106 ele faz uma síntese da história do povo e fala das muitas rebeliões do povo, da paciência de Deus, da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Na versão Ara, diz assim: depois o indignaram, Salmo 106, 32 e 33, depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Então o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, interpreta o que aconteceu lá em Meribá, nas águas de Meribá. Eu estou aqui com a Bíblia na NAA, Nova Almeida, e o texto aqui na Nova Almeida é mais contundente ainda. Se alguém tiver aí, olhe, Salmo 103, 32 e 33. Olhe como é forte a linguagem aqui na NAA. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Vejam, Moisés dirigiu-se aos israelitas com raiva, chamando-os de rebeldes. Isso é um fato. Agora, olhe para o texto cuidadosamente. O mais importante é observar que a ira de Moisés, por um momento, levou a querer ficar no lugar de Deus. Isso é que é grave. Olhe para o texto, mais uma vez. Quando Moisés perguntou ao povo, porventura, está aí no verso 10, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? A instrução de Deus foi: toma o bordão, reúna o povo e fale a rocha. Moisés, irado, falou ao povo: porventura faremos sair água dessa rocha, e feriu a rocha. Observem que nós temos aqui a terceira pessoa do plural. Ele estava falando dele e de Arão. Naquele momento, irrefletidamente, Moisés e Arão quiseram colocar-se no lugar de Deus, do Deus que opera milagres. Moisés falou irrefletidamente. Moisés desobedeceu. Em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. E aí, quando eu estava estudando o texto, estava falando comigo mesmo, meditando para mim mesmo. Incrível concluir que Moisés, um homem temente a Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, que via os grandes feitos de Deus. Incrível, queridos, Moisés, que sempre estava preocupado com a reputação de Deus. Quando Deus disse que ia destruir o povo, lembram-se lá no bezerro de ouro? O salmista também diz: se ele, Moisés, não tivesse se interposto entre o povo e Deus, o Senhor os teria destruído. E Moisés está o tempo todo atento para a glória do nome de Deus. Olha o cuidado de Moisés: Senhor, se o Senhor matar esse povo no deserto, o que é que as outras nações dirão? O Deus que tirou o povo e não conseguiu levá-lo. O tempo todo, Moisés é um homem de Deus, é um homem piedoso. Mas cuidado, queridos, o nosso coração é enganoso. Naquele momento, Moisés colocou-se diante do povo por causa de sua caminhada, de sua intimidade com Deus, dos grandes milagres que havia operado como instrumento de Deus. Ele chegou a querer ocupar o lugar de Deus. Será que podemos tirar água da rocha? É claro que ele não tinha a mínima condição de tirar água da rocha. Só o Senhor Deus, que é poderoso para fazer isso. Quando ele fere a rocha 2 vezes, né? É aquilo que, há uma expressão que a gente usa às vezes, né? Tentou ajudar Deus, né? Tentou dar uma mãozinha para Deus cumprir a sua vontade. Queridos, Deus é soberano, Deus é poderoso, e nós devemos andar segundo o conselho da sua vontade, devemos andar atentos à sua palavra.
e uma vida de regularidade, uma vida de crescimento para a glória de Deus. Na outra vez, na rocha de Refidim, o Senhor deu a orientação a Moisés, que ele falasse, que ele ferisse a rocha. Ele feriu e brotaram as águas, todos beberam, todos ficaram saciados. Mas agora Moisés agiu com base nas suas experiências anteriores. Ele ignorou a vontade de Deus e a palavra de Deus. Queridos, nós, e eu sei que muitos de vocês estão aqui, trabalham na seara do Senhor, são líderes, né? Escute bem o que eu vou dizer aqui. Não confie na sua experiência, não confie no seu conhecimento, na quantidade de livros que você leu, na sua capacidade intelectual, no seu conhecimento. Não confie no seu carisma, não confie na sua liderança. Nós devemos continuar confiando, descansando e agindo segundo a vontade soberana de Deus. Quem faz é Ele, e é por isso que a glória é dele. É Ele quem faz, é Ele quem opera maravilhas. E como nós precisamos tomar cuidado, queridos, para não queremos ficar com a glória que pertence a Deus, para não chegarmos a ponto de dizer, esse trabalho só está caminhando bem porque eu estou aqui, porque eu estou trabalhando. Na verdade, quem faz é o Senhor, e nós devemos continuar obedecendo ao Senhor, ouvindo a sua voz. Nós devemos nos aplicar às disciplinas espirituais, à palavra, à oração, ao jejum também, à dependência de Deus. Nós devemos utilizar os meios de graça e devemos nos submeter constantemente à vontade do Senhor, fazendo a vontade dEle. Queridos, nosso padrão, nosso modelo é o Senhor Jesus, e Ele mesmo disse que nunca fez nada por moto próprio. Jesus seguia a orientação do Pai. Nós devemos fazer o mesmo. É certo que Moisés era um servo de Deus. Ele se arrependeu, ele glorificou a Deus e ele tornou-se um modelo de homem piedoso. No entanto, a fraqueza de Moisés serve de advertência para todos nós. Não baixemos a guarda. Sejamos vigilantes, plenamente dependentes do Senhor e sempre motivados para agradar ao Senhor. Como eu disse há pouco, Moisés foi um tipo de Cristo, mas ele falhou também. Ele se arrependeu, claro que sim. Mas o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Um dia os discípulos foram comprar alimento e chegaram, ele estava conversando com a mulher samaritana, disseram, mestre, vem, come. E ele disse, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. Queridos, nós precisamos de vida devocional. Eu tenho tantos anos já de evangelho, nós precisamos aprender todos os dias, nos aplicar a palavra, a oração e viver na dependência do Senhor. Moisés é um tipo de Cristo, como libertador, como legislador, um instrumento que Deus separou para fazer aquela grande obra. Moisés sempre reconheceu que era o Senhor, e o Senhor é quem operava maravilhas e fazia grandes coisas. Ele teve esse momento de fraqueza, mas está aqui na Bíblia para servir de advertência para todos nós. No entanto, em Cristo Jesus, nós temos libertação, nós temos vida, em Cristo Jesus nós temos salvação. Nós somos libertados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus foi obediente à palavra do Pai e à vontade do Pai. Ali no Getsemane, naquela luta, naquela agonia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vivamos assim também, queridos irmãos. Em Cristo Jesus, nós encontramos inspiração, graça e poder para sermos encontrados fiéis e obedientes para a glória de Deus Pai. Em Cristo Jesus, que Ele nos abençoe
E quando eu olho para vocês aqui, tanta gente aqui na segunda-feira, glória a Deus por isso, tão somente glória a Deus por isso, pessoas que estão ávidas por aprender a palavra de Deus. Agora, escute o que eu vou dizer, imagine cada um de vocês, cada um de nós, vivendo para a glória de Deus, na dependência dEle, andando segundo a palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, tendo como motivação agradar a Deus, fazendo tudo não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, crendo nas palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer, e nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Você imagine o impacto que essas vidas consagradas ao Senhor, o impacto que essas vidas podem causar nessa sociedade adoecida, escravizada, promíscua, distante de Deus, fazendo a diferença, sendo sal e luz para a glória de Deus. Jamais confiando em si mesmo, em sua capacidade, no seu poder, mas na dependência de Deus, vivendo para o seu inteiro agrado. Por mais de uma vez, Moisés pediu a Deus para que ele reconsiderasse entrar na terra prometida. Moisés, inclusive, chegou a dizer ao povo mais de uma vez: por causa de vocês que eu não vou entrar na terra prometida. E houve uma ocasião quando Deus disse a Moisés: Moisés, não me fale mais nisso. Literalmente, não me fale mais nisso. Mas Deus deu a ele a graça de ele ainda avistar a terra prometida. E, queridos, isso fala de um Deus que é soberano, um Deus que cumpre a sua palavra. O Deus que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como o salmista diz no Salmo 138, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O Senhor fez tantos milagres ali, não é? As sandálias dos pés nunca se desgastaram, as roupas não se estragaram, não é? Deus mandou o maná, Deus tirou a água da rocha, Deus mandou as codornizes. Esse texto é tão maravilhoso. Um dia o povo estava reclamando, querendo carne, com saudade das panelas de carne do Egito, e Deus falou com Moisés dizendo: eu vou mandar carne, que eles vão comer carne, que a carne vai sair pelos narizes, não é? E Moisés, olha, queridos, a humanidade, não é? Moisés olhou para aquela multidão. Ele diz: mas Senhor, o rebanho que temos aqui não seria suficiente, né? E Deus disse a Moisés: Moisés, será que os meus braços encurtaram? Oh, que maravilha! A Bíblia diz que Deus fez soprar um vento, as codornizes vieram, as pessoas pegavam assim 1 metro de altura, pegavam as codornizes. Mas olha a dureza do coração, diz que eles tinham ainda a carne entre os dentes e já estavam murmurando. Como Deus é misericordioso, não é, queridos? E sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Deus é misericordioso. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são a causa de não sermos consumidos. Porque Ele manifestou o seu amor poderoso por nós. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação da Escritura tenhamos esperança. A palavra não encobre as falhas dos servos de Deus, mas estão aqui como advertência, né? Moisés desobedeceu, não glorificou a Deus. Moisés se apresentou diante do povo com uma certa arrogância, né? Será que nós vamos tirar a água dessa rocha? Não, Moisés, você é apenas o instrumento. Quem faz o milagre, quem opera maravilhas é o Senhor. Irmãos, nossa motivação deve ser a glória de Deus. Como o nosso coração é enganoso, não é? Às vezes, até na igreja, queremos ser competitivos, fazer mais do que o outro, ter um relatório mais bonito. Nada disso, queridos. Paulo chegou a essa conclusão, entendeu isso. Sou o que sou pela graça de Deus. Ele chegou até dizer lá aos Coríntios, e tomando cuidado para que não se ensoberbecesse: eu fiz isso, aquilo, outro, mas não fui eu, foi a graça de Deus que fez em mim. E que você saia daqui hoje com essa palavra: eu quero, pela graça de Deus, viver
uma vida cristã saudável, sendo obediente ao Senhor, vivendo para a glória de Deus. Eu quero me consagrar ao Senhor, viver para o seu inteiro agrado. Bendito seja o nome do Senhor.